Boa noite, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Muito bom ter você aqui, por favor, tome seu assento. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo agora, através da web. Que você seja alcançado por essa poderosa palavra de Deus, que a presença do Senhor seja abundante na sua casa também. E de repente você que vai nos assistir ou está nos assistindo agora não ao vivo, né? Está nos acompanhando através de uma gravação. Eu também quero estimular você a permanecer até o fim, pois eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao seu coração. Queridos, para vocês terem uma noção de onde foi que surgiu o desejo de compartilhar com vocês essa mensagem, nós vamos falar sobre construindo hábitos saudáveis. E às vezes nós temos a preocupação em construir muitas coisas e não nos atentamos sobre a necessidade também de derribar ou de destruir, de desfazer, de botar fora coisas que não são necessárias na nossa vida. E tanto eu quanto você, nós temos o mau hábito de acumular muitas coisas. Você sabia disso? Só para você ter uma noção do quanto é importante a gente pensar um pouquinho sobre essa questão, o hábito da leitura, ele é construído. E algumas pessoas já adquiriram o hábito da leitura. Eu ficaria muito mais confortável de falar se eu gosto de ler ou não se a minha esposa não estivesse aqui. Porque quando me perguntam, pastor, o senhor gosta de ler? Se eu ler, eu tenho o hábito da leitura. Mas quando eu estou perto da minha esposa, eu prefiro falar assim, mais ou menos. Por quê? Eu tenho alguns padrões quando eu vou ler. Eu pego um livro para ler e eu não vou pegar o livro para ler sem ter foco. Eu não seguro o livro para ler menos de 25 páginas. Então, se eu peguei o livro para ler agora, eu só vou largar depois que eu ler minimamente 25 páginas. Ponto. Eu sei exatamente o dia que eu vou acabar de ler esse livro. Eu vou dar algumas dicas para vocês aqui que são importantes para que vocês possam avançar em algumas áreas da vida de vocês. Entretanto, a pastora Cirlei me constrange, porque eu leio um livro, eu detono ele, acabo com ele, jogo ele para o canto, e depois eu vou pegar um outro, eu vou ler. Tem hora que eu não estou lendo absolutamente nada, a não ser da Bíblia, dos meus estudos. Eu tenho os meus padrões para leitura. Eu tenho um padrão, eu me proponho a ler pelo menos uns 12 livros por ano, que vai ser o equivalente a um por mês, isso é bacana. Só que a pastora Cirlei, ela nos constrange, porque ela lê 3, 4 livros simultâneos. Então, logo, acho que eu não gosto de ler. Porque na cabeceira dela, ela está lendo um livro, e uma coisa que eu admiro na pastora Cirlei, ela desenvolveu uma habilidade, onde ela não aceita, ela não permite deixar algo que ela começou inacabado. Ela começa a ler esse livro. Capítulo 1, top, tá amando. Capítulo 2, maravilhoso. E aí deixa eu te falar, como na vida, as coisas possuem altos e baixos. A literatura, uma boa parte delas também é assim. Tem hora que o autor vai discorrer sobre algum assunto, ele vai ser um pouco mais teórico, ele vai ser assim um pouco mais, técnico, e talvez você não quer isso, você quer ir logo para os felizes para sempre. E tem gente que pega o livro e vem cá no final do livro para ver como que vai acabar. Ah, você acha que não tem? Começa a ler o livro aí e fala assim, estou no capítulo 3, são quanto? 18 capítulos. Não, vou lá para o capítulo 18, para ver como é que vai terminar essa história. Tem gente que faz assim. A pastora Cirlei vai lendo, quando chega num determinado momento que a literatura não fica legal, ela fala assim, você não vai me vencer. Eu vou ler você todo. E aí ela coloca ele do lado, pega outro livro, para poder desestressar dele, e começa a ler outro livro. E vai lendo outro livro. Aí daqui a pouco ela volta nele e fala, agora vamos lá nós. E aí ela vai e insiste. Aí daqui a pouco o livro fica bom de novo. Aí ela depois faz as observações dela. Capítulo 2 não prestou para nada. Capítulo 3 foi bom, capítulo 4 foi legal. O 5 eu queria jogar o livro fora, mas eu insisti, li o 7, li o 8. Então ela gosta de ler. E ela tem esse hábito de leitura. O que eu quero mostrar para vocês? De onde foi que eu tirei? O Lucas chegou para mim hoje e falou assim, pai, eu vi que o senhor postou no Instagram, o senhor vai falar sobre hábitos atômicos, é aquele livro meu que o senhor pegou para ler, tem 15 dias que o senhor pegou para ler o livro? Eu falei, é aquele livro. Mas o senhor já leu? Eu falei, não terminei ainda não, mas eu já estou quase acabando. Semana que vem eu termino o livro. E aí, ele falou, você não rabiscou meu livro todo não, né? Porque ele vai lendo e vai marcando tudo.
Eu falei, o livro é seu, eu não posso marcar, mas sobre qual capítulo que você quer falar? Sobre o 3, sobre o 2, sobre o 4, sobre o 5? Porque eu leio e eu presto atenção. Então, quando a gente fala sobre essa necessidade de construirmos hábitos saudáveis, agora preste muita atenção. Por que eu coloquei lá no Instagram? Que nós vamos falar sobre a ideia da construção de hábitos saudáveis e nós vamos aplicar isso dentro da boa prática da palavra. Você sabe por que eu sou apaixonado pela palavra de Deus? É porque todas as vezes que eu me deparo com a literatura escrita por homens, eu vejo que eles fazem uma viagem naquilo que Deus já deixou estruturado, porque ninguém melhor do que Deus para conhecer a nossa fisiologia. Ninguém melhor do que Deus para conhecer o nosso modelo mental, ninguém melhor do que Deus para nos instruir. Olha, preste muita atenção. Existe uma pesquisa realizada na Universidade da Carolina do Norte, que ela diz que nós produzimos, em média, 70 mil pensamentos por dia. Uau! Nós chegamos a pensar em torno de mais de 70 mil pensamentos por dia. Agora se surpreenda com isso. Em torno de 80 a 90% deles são inúteis. Não serve para absolutamente nada. E o que a Bíblia nos diz, queridos? Por que o apóstolo Paulo, ele vai pegar lá no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 8, e vai dizer assim: finalmente, irmãos, olha que coisa linda, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele está dizendo assim, olha, façam uma gestão das emoções de vocês baseado no controle dos vossos pensamentos para que vocês não sofram por coisas desnecessárias, indesejáveis. Será que o pastor Jonas está gostando da minha mensagem? A pastora Juliana está me observando de uma forma estranha, será? Eu estava aqui, para vocês terem ideia, e eu estou vendo o Lucas olhando para mim. O Lucas olhou para o meu pé umas 3 vezes. Eu pensei, sabe o quê? Eu pensei que eu tinha deixado a meia assim, porque de vez em quando eu faço isso, irmãos. Ó, eu já saí de casa assim. Aí eu estou aqui ministrando e o Lucas estava olhando meu sapato, sabe? E o Lucas está olhando para cá, a Bárbara está olhando. Eu não sei se você observou. Deus cuida de mim. E eu fui lá ver se estava certo. Porque eu deixei a minha mente vagar pela forma em que ele estava me olhando. E eu fui checar. Eu gosto do xará, porque o xará, quando eu estou com um negócio fora do padrão, pastor, ele vai lá logo, pastor, então ela já resolve. O xará não olha só não, ele é de ação. E eu acho isso, eu admiro, ele é autêntico. Se eu tiver com o botão torto e ele vê, pastor, seu botão está torto, ele vai meter a mão e vai consertar. Eu sei, porque já aconteceu comigo dele pegar meu cadastro, estava desamarrado. Profeta, peraí, meteu a mão e arrumou. É o jeito dele. Então, enquanto o Lucas estava olhando para mim, minha mente fez o quê? Alguma coisa está fora do padrão. Comecei a me desconcertar e comecei até a dar uma atenção para isso. Mas o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Olha aqui. Quantas emoções nós alimentamos porque ficamos pensando sobre coisas que não são nobres, que não são boas, que não são puras, que não são verdadeiras. A gente tece pensamento sobre os outros. Fulano não é bom, fulano não é legal, fulano não é honesto, fulano está me olhando de uma forma diferente, fulano não gosta de mim. De onde a gente tira isso? Nós temos alguns gatilhos que estão nos nossos hábitos, nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí eu quero, diga-se de passagem, eu quero falar sobre essa obra, Hábitos Atômicos, um best-seller. Pensa num livro top. O que faz com que um livro se torne algo tão apreciado assim? É o seu número de cópia, é a quantidade de indicação que ele tem, é o valor que ele tem no boca a boca. Sabe, assim como eu vi, achei que ele era profundo, que ele tinha muitas coisas, e agora estou compartilhando com você.
E quando a gente olha hábitos atômicos, você vai pensar assim, caramba, James Clear pensou num negócio que é bombástico. Não, ele vai fazer completamente o contrário. Ele vai falar assim, ei, se você muda 1% a cada dia, você constrói um hábito atômico. 1%. Ele não fala de grandes mudanças, ele fala de pequenas mudanças com resultados impressionantes. E quando a gente começa a observar esses detalhes, aí eu fico apaixonado, porque eu sou, assim, eu vejo na minha vida cotidiana, em tudo, a boa prática da palavra de Deus. Eu vou para a faculdade, eu vejo os mestres ensinando, eu vejo os professores ali, e eu fico atento em muitas coisas. Como eu vejo a presença de Deus, os ensinamentos de Deus, como eu aplico isso no meu dia a dia e que dá muito resultado. E aí preste atenção, será que você consegue lembrar de alguém que um dia você encontrou com ele na igreja e hoje ele não está mais? Será que você e eu, nós conhecemos alguém que outrora fumava, parou de fumar e agora fuma novamente? Alguém que parou de beber e agora bebe novamente? Será que existe isso no nosso dia a dia? O que faz essas pessoas voltarem para lá? Qual é a dificuldade que essas pessoas têm de se manter? Do que nós precisamos, afinal de contas? São metas? Ou nós precisamos de um sistema? Eu sou muito apaixonado por essa realidade, entenda isso, olha só. Tanto o vencedor, o campeão, quanto o perdedor, ou o cara que ficou no segundo lugar, tanto um quanto o outro, eles tinham as mesmas coisas. O que eles têm em comum? A meta. Os dois possuem a mesma coisa, a meta. Eles treinaram para vencer, praticaram o máximo que foi possível. Eles tinham uma meta. Não é a meta que é o diferencial. O grande diferencial da nossa conduta é o nosso sistema operacional. Em que sentido, pastor, que o senhor está falando? Você vai lá na loja, eu quero usar esse exemplo para facilitar para você. Você vai lá na loja e você compra hoje, você vai adquirir um aparelho telefônico celular, um smartphone. Vamos pensar assim. Independente se o sistema operacional dele é iOS ou Android, quando você compra esse aparelho, ele vem com alguns aplicativos que são o quê? São nativos. É do aparelho. Está ali. E serve para alguma coisa. Mas você já observou que você mal sai da loja, pega o seu telefone e você começa a fazer o que com ele? Você começa agora a fazer as configurações dele, adequando aquele equipamento, aquele produto para a sua realidade. Você vai configurar o seu e-mail, você vai configurar a sua caixa de mensagem, você vai configurar você vai baixar os aplicativos. Eu preciso ter o WhatsApp, eu preciso ter o Telegram, eu preciso ter o Instagram, eu preciso ter algumas pessoas no Facebook. Eu preciso ter, e aí se você parar para observar, você começa a colocar uma infinidade de coisas no seu aparelho para que ele funcione da maneira que melhor lhe apraz. Você vai baixar aqueles joguinhos que você gosta, você vai baixar o YouTube, você vai baixar coisa para usar o telefone para o seu filho, para usar ele para aquilo. Você começa a fazer uma confusão no sistema operacional do seu aparelho, enxertando nele inúmeras coisas. O que acontece conosco? O nosso sistema operacional está corrompido com uma infinidade de coisas. E chega um determinado momento que a gente não usa mais. Você sabia que tem coisas no seu telefone, é bem provável que você não abre já faz tempo. Talvez aplicativo, talvez algum joguinho, talvez alguma coisa, mas ele está aí. Corrompendo o espaço. O que é importante você entender é que você pode ser mais produtivo se você fizer o melhor uso do sistema operacional das coisas que você precisa. E quando nós olhamos para a realidade da palavra, preste muita atenção. Eu acabei de chegar no reino espiritual. Eu tenho nativo. Quando eu chego na igreja, quando você chega na igreja, quando você chega em um relacionamento, quando você vai começar a construir um relacionamento, você tem nativo. Várias coisas que já foram baixadas, que já fazem parte de você, que já opera em você. Quando você vai trabalhar numa empresa, quer você seja um estagiário, você está começando ali, você vai ter a sua primeira experiência profissional, em algum momento na sua vida você vai ter 20 anos de função. E aí essas trocas que nós fazemos, a gente chega nos outros ambientes como?
com o nosso sistema operacional adaptado para N coisas. E isso vai fluir de uma maneira tão automática que nós não percebemos. Quando olhamos para a palavra na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, lá no capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24, olha o que ele vai dizer. E aí veja comigo se isso não está correlacionado a um sistema que está montado e que precisa ser ajustado. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a desinstalar esse aplicativo da sua vida. Porque ele fala assim, ensinados a despir do velho homem. Ele está dizendo assim, olha, você, quanto à sua antiga maneira de viver, agora você precisa desinstalar algumas coisas que estão no seu sistema operacional e que não contribuem para que você evolua. Então, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. Esse sistema operacional nosso, ele tem essa tendência, ele é um aplicativo o que ele promove é isso. Esse é o ambiente dele. Ele está projetado para isso a vida inteira. Então ele vai dizer assim, eles se corrompem por desejos, e aí eu quero que você entenda, a palavra desejo, ela é crucial, ela é fundamental, ela é extremamente importante você compreender os efeitos que ela possui na construção de novos hábitos, bem como na dificuldade que você vai encontrar quando decidir abandonar maus hábitos. Então ele está dizendo aqui com muita clareza, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, a desinstalar esse aplicativo, a botar fora essa realidade. Por quê? Porque essa é uma realidade que faz você se corromper por desejos enganosos. Mas vocês precisam agora fazer o quê? Serem renovados no vosso modo de pensar e revestivos do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Nós começamos a perceber que o apóstolo Paulo está falando assim, desinstala do seu sistema operacional essa velha natureza, que ela tem como fruto, essência, os seus gatilhos, baseado nos desejos, que leva vocês a agirem dessa forma, e faça agora uma instalação, baixa agora, com base no conhecimento, porque como é que você faz para baixar um novo aplicativo? Alguém te fala, esse aplicativo é bom. Qual é o nome do aplicativo? É esse. Como que ele funciona? Funciona dessa forma. E agora você tendo consciência da utilidade ou da futilidade daquele aplicativo, que tem o útil, tem o fútil, você vai decidir se vai baixar ou não. E por que é importante você ter nível de consciência? Porque os nossos hábitos, quando eles passam a fazer parte de nós, eles trabalham no nosso sistema operacional de maneira inconsciente. Eles operam no automático. Você não decide abrir, você não pensa, acordei. Quando eu acordo, eu preciso abrir os olhos. O seu organismo faz isso de maneira automática. Tem alguns hábitos que a gente tem, eu, por exemplo, já enfrentei esse problema na minha casa várias vezes. Talvez você vai dizer assim que, é falta de atenção, como a minha esposa me disse várias vezes. Não, mas é muita falta de atenção. Também. Mas é mais forte, o hábito quando ele está enraizado em você, ele é mais forte. Se eu entro num ambiente, eu vou explicar para vocês, não sei se acontece com você, talvez só eu que sou assim. Se eu entro num ambiente, quando eu saio, é automático. O que eu faço? Apago a luz. Quantas vezes eu acelerei, ei, eu estou aqui lendo, você não está me vendo aqui? Eu falei, presta atenção, amor, você é muito desatento. Você entrou no quarto, eu estou aqui lendo. Gente, como que você é desatento? O hábito opera no automático e quando eu percebo, eu já fiz o quê? Operei. Apago a luz. Acontece com mais alguém ou só comigo? Será que é só eu que apago a luz de vez em quando? Graças a Deus, Jesus, obrigado. Mas é porque eu fui, e aí olha como é que acontece. Eu fui criado na minha infância, com a minha mãe fazendo isso o tempo inteiro. Eu saía do quarto, ela volta lá e apaga a luz.
Aí eu voltava lá e apagava a luz. Daqui a pouco eu saía de novo, ela volta lá e apaga a luz. Eu saí tantas vezes sem apagar a luz e tive que voltar tantas vezes que agora é o inverso. Agora quando eu saio a pessoa fala, ei, acende a luz. Aí eu, desculpa. A gente fica louco. Porque a gente operando no automático, a gente não faz essa escolha. Já faz parte da gente. Queridos, quando nós vamos comer, a coordenação motora, o nosso cérebro programando tudo, alguém faz aviãozinho, gente, a nossa boca virou aeroporto, a gente, ser humano, é uma coisa que é um aviãozinho. Aí vai lá e chapa a colher na sua boca, chapa a colher na sua boca, chapa a colher na sua boca. O estímulo é a brincadeira. Mas a gente não sabe que, de maneira inconsciente, aquele estímulo vai deixar de ser uma brincadeira para se tornar algo muito sério por causa da degustação. A gente começa a desenvolver a sensibilidade e começa a perceber o paladar, o gosto. E em algum momento o nosso estímulo deixa de ser apenas a brincadeira, porque agora nós desejamos que aquele avião entre na nossa boca várias vezes e com gosto diferente, de maneira diferente. Por causa do desejo de comer aquilo. E aí a gente começa agora, a gente mesmo já sabe, ó. A gente vira aviãozinho, vira aeroporto, vira garagem, vira o que quer, porque tem boca aí, filhos, que eu vou falar para vocês, viu? Ó. E não saber fazer essa gestão é um problema, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Mas consegue perceber como é essa construção? E quando o apóstolo Paulo começa a trabalhar sobre isso, e nós estamos operando aqui, eu achei tão lindo outro dia, tem uma adolescente que ela está na nossa igreja, há poucos dias foi recebida como membro agora, a família dela está aqui conosco, e aí, nós saímos outro dia, eu não tomo refrigerante tem 6 anos. Tem 6 anos que eu decidi, eu tirei esse hábito que eu entendia que não era saudável para a minha saúde, para a minha vida. Então eu escolhi, eu não tomo mais refrigerante de espécie alguma, não tomo nenhum tipo de refrigerante. Eu decidi tirar isso da minha vida porque ficou muito claro para mim que esse não era um hábito saudável. Então eu fiz essa escolha. E eu quero recomendar a você, mas eu sei que, olha só, não é eu te recomendar. Por que eu vou te falar que eu não tomo mais refrigerante e se eu falar para você assim, não toma refrigerante, não vai mudar nada para você? Porque você precisa entender que por trás dessa ação você tem um desejo. Queridos, a tal da Coca-Cola geladinha, num almoço de domingo, com churrasquinho enrolando solto, e você pega o seu churrasquinho com aquela gordurinha e aí você pega aquela Coca-Cola e fala é ou não é gostoso? Maravilhoso. Quantos gatilhos que são acionados. E aí você acha que eu não sou tentado e não fui tentado várias vezes a querer degustar a Coca-Cola? Eu nem sei como que é o gosto mais, mas eu imagino que se hoje eu botar uma Coca-Cola na boca, vai ser uma coisa maravilhosa, porque minha língua não está acostumada com aquele aquela efervescente, sabe, assim na boca. Aquilo deve ser maravilhoso, mas eu prefiro não provar. Porque é assim que você vai voltando aos hábitos antigos. Então eu me propus, eu falei, eu não bebo mais refrigerante de espécie alguma. Às vezes eu chego numa festa, num churrasco, com os irmãos aqui da igreja, o que acontece? Tem lá só refrigerante. Eu tomo água. É horrível você comer uma carne com água pura, não estou falando água com gás não, que água com gás é até legal, você espreme o limão na água e ó, delícia. Mas às vezes eu tomo água, eu estou falando, vou lá no filtro, pego a água e tomo. E aí outro dia, o que eu estou dizendo? Outro dia nós estávamos com os jovens, com os adolescentes, num determinado lugar. E quando as pessoas me combinam e falam, traz um refrigerante. Ou eu levo um suco natural, ou eu levo uma água com gás, que é o que eu vou beber. Aí eu levo 1, 2 garrafas, que se alguém mais quer. Agora, você sabe o que é interessante? Só observa. Você vai num lugar onde as pessoas tomam refrigerante sem restrição, ok? Aí você leva a sua água com gás porque você não bebe refrigerante. O que as pessoas fazem? Tomam o refrigerante delas e a sua água. É como se fosse assim, vou acabar com a sua água, quero ver o que você vai beber. Que maldade com a gente. Entende? O negócio ali limitado, edição limitada, você está ali cheio de apreço com aquele trem, aí, meu Deus do céu. Mas enfim, essa adolescente, quando nós fomos para um determinado lugar e começamos a servir ali as coisas, tal, aí quando foram dar o refrigerante para ela, ela falou assim, não, eu não quero. Aí a pessoa falou, por quê? Eu observei que uma boa parte das pessoas da nossa igreja não tomam refrigerante. Logo, eu decidi que também não vou beber mais refrigerante. Olha que coisa linda.
Ela falou, o pastor não toma, a pastora não toma, mas um monte de gente não toma. E eles nos ensinam tantas coisas boas, por que eu vou continuar tomando refrigerante? E ela decidiu não tomar. Agora entenda, esse hábito dela está latente, está pulsando. Ela está vendo esses refrigerantes e o desejo de tomar. Queridos, é quase que descontrolado. Mas ela está dentro dessa realidade. E o apóstolo Paulo, quando ele está falando aqui sobre essa verdade, ele está trazendo para nós, e aí ele vai parafrasear esse contexto, e você precisa ter essa compreensão, assim como eu, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 12. Aqui ele disse que nós devemos nos despir desse velho homem que tem esses desejos pecaminosos, enganosos, e nós devemos fazer o quê? Nós devemos nos revestir do novo homem que foi criado à semelhança de Deus em justiça e santidade. E o que ele vai dizer lá em Romanos? Capítulo 12. Ele vai ser muito aberto, ele vai dizer assim, eu rogo-vos, pois irmãos, pela infinita compaixão de Deus. Ele bota peso para ver se ele consegue estimular os irmãos, ele gera significado, porque isso talvez você não entenda. Isso é parte do processo da criação dos hábitos. O reforço, o desejo, a resposta ao estímulo, qual é o ganho que você vai ter. O seu hábito, ele é criado, ele tem umas etapas, umas fases que ele passa por ela. E é por isso que quando nós aprendemos, e nós temos especialistas aqui que são maravilhosos, quando nós aprendemos a fazer os estímulos, os reforços adequados, apropriados com os nossos filhos, eles evoluem sem precisar ser agredidos. Agora, quando nós não sabemos lidar com isso, nós punimos, ferimos, machucamos, maltratamos nossos filhos, e ao invés de desenvolvê-los de maneiras saudáveis, nós deixamos os nossos filhos adoecidos, começamos a transformar eles em um ser humano que eles não precisam se transformar. Por quê? Porque não sabemos lidar com a realidade da construção de hábitos, com a construção e modelar o comportamento de uma maneira consciente, de uma maneira madura, de uma maneira, sabe, que ela tem as suas compensações apropriadas. E aí, só para você entender, existe uma teoria, e você, papai e mamãe, não se ofenda comigo, eu estou te falando de esse conceito de neurociência, esse é conceito que está baseado no estudo do comportamento e do desenvolvimento do ser humano. Existe uma pesquisa que fala que nós não devemos expor os nossos filhos a um tempo excessivo ao uso do aparelho de telefone celular ou a essa tecnologia. Por quê? Porque a ciência explica que quando a criança fica exposta de forma exagerada, ela está gerando, ela está produzindo dopamina de uma forma muito fácil, muito prática, e ela fica viciada naquele ganho, Quando você tira o recurso dela, ela se torna agressiva, ela faz birra, ela faz pirraça, por causa dessa, ela não consegue viver essa intolerância à dopamina fácil. É aconselhável, e eu falo isso para você de prática, eu tenho 2 filhos, um tem 17 anos, o outro tem 23. Nenhum dos dois tiveram acesso ou disseram, eu tenho o meu celular, enquanto eles não estavam numa fase que nós, tanto eu quanto a minha esposa, compreendemos de que era saudável. E aí, só para você entender, o Eduardo hoje está com 17 anos. O Eduardo foi ter o celular dele, é seu telefone. Nós fomos lá na loja juntos, eu e minha esposa, compramos e demos para ele. Agora você precisa ter esse celular. Com 14 anos. O Eduardo, até os dias de hoje, ele não assiste o YouTube liberado para cima de 18 anos. Por quê? Porque ele sabe que aquela não é uma esfera para ele navegar. Ele não navega, ele não está bloqueado, ele não vai lá. O Eduardo não pega o videogame do irmão dele que está lá na sala e liga para jogar sem pedir a permissão e o consentimento do irmão, porque é um valor para nós. A gente, na nossa casa, a gente não abre a geladeira de maneira desordenada, está tudo ali para nos servir, é tudo nosso. A água que está ali, o doce que está ali, a comida deliciosa que a minha esposa faz, está tudo ali disponível. Mas nós temos um hábito de nos comunicarmos e de nos importarmos com as coisas. Então, por exemplo, se a minha esposa colocou lá uma lata de leite condensado que ela vai fazer alguma coisa, e aí só para você entender, isso é uma mentalidade que você tem que desenvolver. A gente não compra uma lata de leite condensado para botar na nossa casa se não tiver um propósito. A gente não leva para dentro da nossa casa as coisas que não têm propósito, porque você facilita o vício, sabe, do açúcar, das coisas de maneira desnecessária. Para que eu vou ter 18 latas de leite condensado no meu armário?
Eu vou comer todo dia, vou correr aquele risco de botar ele na panela de pressão, como as pessoas fazem. Eu vou fazer ele com um achocolatado lá 55, vou fazer brigadeirinho, vou fazer porque está ali. Então a gente não tem esse hábito de fazer assim. Quer seja, se é do outro, nós crescemos dessa maneira. E está de boa. Quando o Eduardo liga para o Lucas e fala assim, mano, vou calçar seu tênis. Aí o Lucas fala, beleza. Tá tudo bem. Não tem aquele negócio, não calça, que é meu tênis, que meu pai comprou, que eu comprei. Não, mas ele comunica. Mano, posso ligar seu videogame? Mano, posso jogar o videogame? Eu sei, eu quero falar para você que isso tudo foi estruturado no dia a dia. Então ele sabe a hora que ele tem que estudar, ele sabe o tempo que ele tem que fazer isso, ele sabe o tempo que ele tem que fazer aquilo, porque são hábitos saudáveis que são construídos dentro de um ambiente. Aí deixa eu te explicar como é que você vai transicionar a mentalidade do seu filho para viver uma realidade que ela não é aprendida através do seu comportamento, da sua conduta. Como é que o seu filho vai se tornar um menino gentil? Como é que a sua filha vai se tornar uma menina que tem gentileza, que é educada, que é decente, se eles convivem, estão correlacionados com o oposto disso? Não vai formatar. É incongruente. Então, quando o apóstolo Paulo começa a estruturar aqui, ele está mostrando, olha, desinstala. Nós temos um número, querido, só para vocês terem noção. O maior avivamento no mundo aconteceria única e exclusivamente pelo simples fato das pessoas que estão desigrejadas hoje, que não se mantiveram firmes, que conhecem Jesus, que conhecem a palavra, que um dia caminhou conosco e está fora da igreja. Aconteceria o maior avivamento no mundo. Porque hoje nós já somos o maior número, temos mais pessoas desigrejadas, pessoas que conhecem a Cristo e que se desviaram do Evangelho, temos um número maior do que a quantidade de pessoas que nós temos dentro da igreja. É triste, né? Por que eles voltaram para lá? Porque eles não desinstalaram, porque eles não formataram, porque eles não passaram pelo processo. Eles entraram numa instituição chamada igreja, repleta de pessoas, com o seu sistema operacional corrompido, e não tinha ninguém ali trabalhando para moldar o caráter, para moldar a estrutura, para estimular a fé, para desenvolvê-las. Então eles se juntaram a um grupo de pessoas que estava com o seu sistema operacional corrompido, não foi desinstalado, ficaram durante um tempo e vão saindo. Entenda uma coisa, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Isso que eu estou compartilhando com você aqui, isso vale muito mais do que você imagina, porque se você entender esses princípios básicos alinhados com a palavra, você vai se tornar um ser humano incrivelmente melhor. Você vai se tornar um cristão que vai fazer, sabe, esse processo de modelagem, ressignificando na sua mente e ativando as suas atitudes para fazer coisas melhores. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pela infinita compaixão de Deus, ele gera significado, ele gera recompensa, ele traz Deus para o negócio, para que vocês possam apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. E ele vai falar agora o quê? Vocês possuem um hábito que trazem ganhos secundários para vocês e vocês estão conformados com ele. Claro que nós estamos conformados com esse mundo. Nós viemos dele. Então nós estávamos conformados com tudo que o mundo nos oferecia, os seus prazeres, a mentira, o engano, o sexo fácil, a oportunidade de passar por cima do outro, a oportunidade de ganhar com facilidade. Nós viemos dessa realidade, nós estávamos conformados com essa geração, sabe, de recompensa ilícita, mas prazerosa. É o que acontece. Aí ele fala, então, olha só, não se conformem. Esse ganho que vocês estão tendo aí, essa geração de resultado que parece ser positiva, está sustentando um mau hábito. E enquanto você se apropriar disso, você acha que o sujeito que fuma, ele não tem consciência de que o pulmão dele vai detonar todo? O cara que fuma, ele tem consciência. Ele não fuma assim. Aí você fala com ele assim, você sabe que seu pulmão vai detonar? Ele. Meu avô fumou até 80 anos. Fulano com 53 morreu sem fumar. Rapaz, o cigarro vai te matar aos poucos. Não estou com pressa de morrer. Você tem um risco iminente de ter um câncer.
Ele não está nem aí. Por quê? Porque hipoteticamente é uma possibilidade e ele está tendo ganho imediato. Os nossos hábitos que nos mantêm fazendo as coisas erradas é porque a gente está tendo ganho imediato. Queridos, como é difícil, você chega para um casal onde a menina está apaixonada pelo sujeito ou vice-versa. E aí eles estão vivendo completamente um relacionamento de alienação e que não está lícito em N coisas. Em muitos momentos tem ali agressão, em muitos momentos tem ali ofensa, em muitos momentos tem um abuso ali, claro. Mas a criatura está alienada pelo prazer que aquela relação dá de alguma forma. Mas ela fica ali. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: ei, gente, presta atenção. Em Efésios, para você desinstalar desse sistema operacional que você veio de lá, para você instalar o sistema operacional novo, ele fala assim: não fica conformado com esses ganhos que você está tendo, esse hábito seu, que você faz, que você pratica, que você vive. Ele tem recompensa. Mas deixa eu te falar, não se conforma com esse mundo. Antes, aí olha só, seja transformado pela renovação da sua mente. O que você pensava antes, o que você aprendeu antes, sistema operacional, a sua forma de operar, de agir, de dar resposta, se é agressivo ou não, se é isso ou aquilo outro, essa forma está equivocada. Então você está tendo a sua mente renovada pela palavra de Deus. Então você está sendo transformado pela renovação do seu entendimento. E aí quando você entende isso, você começa a ficar apto a enveredar por um caminho que é maravilhoso. O mundo te dava um ganho que é secundário, mas que te seduziu e te prendeu. E quando a sua mente for renovada em Deus, por meio da sua palavra, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, quando você experimentar a vontade de Deus, que é boa, você vai perceber o ganho que é verdadeiro, que é melhor do que esse assédio que o mundo está te dando. E esse ganho verdadeiro que você vai experimentar, vai fazer parte da construção de um novo hábito, porque a recompensa é verdadeira, é fiel, é maravilhosa, é íntegra. Sabe qual é o problema? É que essa recompensa do reino espiritual, pastor, por que é tão difícil? Isso é neurociência, queridos. A recompensa que você tem instantânea, imediata, ela já produz a construção de um novo comportamento. Tem algumas coisas que nós estamos esperando em Deus que elas não estão chegando. E aí por que as pessoas abandonam? Porque, pastor, eu estou esperando essa recompensa, mas ela não chega. Porque se chegasse como o efeito de uma onda chegou, acabou, você ficava ligadão. Porque ia pegar o seu sistema nervoso central, ia dar uma sobrecarga nele, que ia te dar uma falsa sensação de que chegou, que é o que a droga faz. A drogadição não é fácil de lidar com ela, porque ela dá muitos ganhos imediatos. E a pessoa não consegue, se desprender disso, porque tem uma construção de hábito com recompensa imediata. Vamos para um exemplo mais leve, moderado. Alimentação. A gente não percebe que os nossos hábitos alimentares não são saudáveis. Queridos, quer coisa melhor do que comer uma comida gostosa? Se você observar a esfera dos 7 pecados capitais, poxa, quantos ganhos que você tem de imediato, só que a gente não tem o domínio próprio, a gente não tem um autocontrole sobre isso, porque o ganho é imediato. A pessoa, ela não consegue perceber por que é tão difícil você ficar na academia. Porque quando você começa a treinar, você vai para a academia, o que vai acontecer nos primeiros dias? Dor. Olha que situação. As coisas boas começam nos proporcionando o contrário das coisas ruins. As coisas ruins nos dão o que de imediato? Prazer. E aí, aonde é que você vai construir esse hábito? Você vai para a academia, dor. Aí você continua na academia, dor de novo. Aí você vai, é dor. E aí eu acho incrível, porque assim, o resultado é demorado. Porque se você fosse para a academia hoje, amanhã tivesse com o corpo que você deseja, acabou. Você ia na academia, está resolvido, está pronto. Mas é uma construção. E aí a gente não se mantém, mas observa. E aí a gente olhando para essa realidade, que eu quero aqui
desenvolver com vocês alguns aspectos que são fundamentais. Está valendo a pena, gente? Porque eu posso parar por aqui, se vocês acharem que vale a pena. Está valendo a pena? Está crescendo? Tá gostoso falar sobre esse assunto? Amém? Que maravilha. Então, fico feliz que vocês estão me acompanhando aí. Vamos lá. Vamos entender, então, como é que os hábitos funcionam. Para que você possa fazer uma alteração ou lutar para ter o que você deseja, você precisa compreender como que funciona. E aí, só para a gente se conectar aqui, perceba uma coisa. Todos nós somos seres humanos e temos muitas coisas em comuns, mas a realidade da nossa vida, o ambiente onde nós estamos inseridos, as coisas com as quais nós ficamos expostos a ela, esse ambiente nos transformou e esse ambiente nos fez ser movidos por coisas distintas. Elas são semelhantes, porém, em alguns momentos, elas são invertidas. Como assim, pastor? Uma pessoa que foi criada em um ambiente repleto de amor, de cuidado, um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, nunca teve falta de nada, e tudo organizadinho, nunca experimentou a dor. Ela é motivada pelo quê? Pelo prazer. Então, as coisas que ela faz que dá prazer, motiva ela. Então, se ela pensar na possibilidade de, olha, seu pai vai morrer, você vai ter falta disso, você vai ter falta daquilo, você vai perder essas coisas que te dão prazer, ela sofre porque vai perder aquilo. Agora, preste atenção, uma pessoa que viveu a vida inteira sendo exposta a humilhação, sofrimento, escassez, tortura, maus tratos, isso, aquilo, outro, ela se motiva para sair daquele ambiente para fazer o quê? Para fugir da dor. Ela não quer viver aquilo, então uma foge da dor e a outra fica pelo prazer. Quando você vai pregar um sermão para essas duas pessoas, se você fala assim, olha, você precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele morreu para te livrar do inferno. Se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno. Não tem a pessoa do amor, do prazer, da alegria, do gozo, da satisfação? Ela continua sentadinha aí, não é com ela essa palavra. Porque para ela não tem medo do inferno, não motiva ela a ir para o inferno. Agora, se você fala assim, olha, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que é nosso único e suficiente Salvador, Ele vai nos acolher como filhos amados. Ele tem preparado para nós um paraíso, um lugar maravilhoso, onde nós vamos ter paz, alegria, gozo, vamos rever as pessoas que nós amamos e que partiram em Cristo. Ela, esse lugar eu quero. Ela se conecta com Ele, é esse lugar que eu quero. Você vai perceber que estamos falando das mesmas coisas, só que uma vai ser movida por questões diferentes da outra. E aí quando nós começamos a observar aqui como é que os hábitos funcionam, e saber isso vai trazer para a gente o quê? Um grande facilitador. Para que a gente possa operar e agir de uma maneira em que a gente possa, inclusive, moldar algumas questões nossas para, nesse intuito, manipularmos o ambiente, as situações, os ganhos secundários, tirar da nossa presença aquilo que nos atrai e que nos torna prisioneiros. Então, quando eu falo manipular essas coisas, é você de fato entender isso. Maneira muito simples. Vou fazer uma dieta sozinho. Minha família não vai fazer. Aí vamos ao supermercado comprar as coisas. Aí a gente traz um monte de chocolate, um monte de coisa gostosa para dentro de casa. Esse ambiente foi manipulado de uma forma favorável ou desfavorável? Porque eu vou lá, abro o armário, um monte de chocolate, fecho. Aí abro não sei o que lá. Não está favorável. Então eu tenho que começar a entender o seguinte, o que eu estou pretendendo fazer? Quem mais vai estar envolvido nisso? Eu tenho que tomar cuidado para eu não ser sabotador, senão eu nunca faço, ninguém mais vai comigo, eu não vou fazer, e a gente continua. Mas eu só estou te dando um exemplo. Eu quero me livrar de um problema. E aí vou dar um exemplo muito prático para você. Quantos aqui têm o hábito de acordar cedo? Beleza, pode baixar a mão. Agora vamos lá. Quantos aqui têm o hábito de acordar 5 horas da manhã? Reduziu para 20%. 4 horas da manhã. Ótimo. 6 horas da manhã. Tem mais um número aí. 7 horas da manhã.
8 horas da manhã. Consegue perceber que cedo para uns é 8, cedo para outro é 7, cedo para outro é 4, cedo para outro é 6. Agora veja bem. Quantos aqui desenvolveram aquele hábito do telefone? Soneca nele. Aí dá mais uma cochiladinha e aí daqui a pouco ele vai te chamar de novo. Soneca nele. Tem alguém que costuma botar um sonequinha de vez em quando? Quase ninguém, né? Isso está se transformando em um hábito que não é saudável para você. Pastor, por que ele não é saudável? É porque quando você dorme e você acorda, você precisa fazer uma coisa: levantar. Você já acordou. E aí você mantém o seu organismo em uma situação que não é favorável, porque quando ele começa, o seu sistema começa a desligar para você descansar, você acorda de novo. E aí quando ele começa, você acorda de novo. Você fica dando uns pulsos, sabe, né, no seu sistema, que vai viciar você. Quem aqui já viu, o telefone tocou até morrer e você não ouviu? Acontece? Acontece, você já está acostumado. O seu sistema faz o quê? Bloqueia aquilo ali. Ele bloqueia. E o que é importante você entender? Eu vou dar um exemplo muito simples para você. E você vai perceber o quanto é difícil. Experimenta de hoje até quinta-feira da semana que vem, 7 dias. Na hora em que o seu telefone despertar, você não botar ele no soneca. Você levantar de imediato. Faz isso durante os 7 dias. Só para você perceber. Para que isso aconteça, você vai ter que fazer isso de maneira consciente. E com certeza, o seu sistema operacional que está habituado com esse ganho de ficar mais um pouquinho, ele vai possivelmente te derrubar no meio do caminho. Porque é uma realidade sua. Exemplo, para que eu vou ouvir essa fala do pastor? Pastor, encheu o sono de outro, eu vou acordar, meu soneca vai despertar e ele vai tocar de novo e eu nem vou ouvir o senhor. Porque vai mudar o que para você fazer isso? Qual o ganho que você vai ter com isso? Em contrapartida, quantas outras coisas você procrastina na sua vida? Porque um bom procrastinador começa procrastinando na hora de levantar. O telefone toca, era para ir agora, você não vai. Você fala, não, vou no próximo. E vou no próximo, e depois sai desesperado para tomar banho, para se arrumar, para comer, atrasado e correndo, e o ônibus está indo e não sei o quê. Por quê? Porque sonecou umas 10 vezes. Porque sonecou umas 20 vezes. É algo que está fazendo parte da sua vida, que não está te fazendo bem, você não está percebendo, aí você sai estressado, aumenta o seu nível de cortisol, e aí você fica um dia terrível. Quando você começa a baixar de novo ali, aí você menos perceber, você não deu bom dia, você está chateado, você está aborrecido, aborrecida. Porque não fez essa boa gestão. Então vamos lá. Entender como os hábitos funcionam pode ser um grande facilitador e te traz a possibilidade de manipular o ambiente a fim de resolver alguns problemas. Como sedentarismo, alimentação ruim, dormir mal. Esses costumes implicam, em mais ou menos controle, da sua mente, da sua vida. Assim, você também vai poder planejar melhor as suas estratégias para alcançar os seus objetivos. Os hábitos surgem a partir de quê? Da repetição de ações no dia a dia. Servem para poupar o cérebro, lembra? Daquelas tomadas de decisões. O nosso sistema nervoso central, ele foi preparado para fazer o quê? Para reduzir o máximo possível de energia. Então você não pensa, vou escovar os dentes. Como é escovar os dentes? Já está formatado, já está pronto, você já sabe como é que é. Você escova os dentes no automático. Uns escovam, outros vai lá no dentista, ele ensina como é que é e vai para casa e continua. Posso te dar um exemplo? Experimenta fazer na sua casa amanhã. Se isso já for um hábito seu, você vai ter dificuldade. Você vai colocar o creme dental. Eu gosto muito dessa referência. Nós acordamos, pegamos a nossa escova de dente, pegamos o creme dental, colocamos na escova de dente, abrimos a torneira.
Quem enfia a escova debaixo da água ali antes de escovar os dentes? Quem faz? Enfia lá, beleza. E aí escova os dentes. Por que você faz isso? Entende? Eu vou te dar uma dica agora que você vai falar assim: misericórdia, pastor. É o contrário. Você precisa acordar, pegar a sua escova de dente e lavar antes de botar o creme dental. Por quê? A taruíra pode passar ali e lamber sua escova. Desculpa, mas ela pode, mesmo que a sua coisa tenha tampinha. O certo não é você molhar o creme dental depois que você... É você lavar a escova. Lavar, pega ela ali, lava, tira a possibilidade de um excesso. A possibilidade de talvez, quem sabe, todavia, pode ser que tenha acontecido. Então você faz a asepsia, você lava a sua escova de dente, coloca o creme dental e agora você vai fazer a sua escovação. Um detalhe, se você tem o hábito, eu quero que você coloque isso em prática amanhã quando você acordar para você ver. Se você tem o hábito de abrir a torneira, molhar seu creme dental e começar a escovar os dentes com a torneira aberta, que a grande maioria das pessoas, uma boa parte das pessoas fazem, a água está ali vazando e a pessoa está escovando os dentes, aí você vai fazer um teste, só para você entender. Você amanhã, você vai botar e você vai fechar a torneira para escovar. No exato momento em que você abrir a torneira, que agora é intencional para lavar a escova de dente, sabe o que você vai fazer? Se você tem o hábito de escovar os dentes com a torneira aberta, você vai abrir para enxaguar e você vai ficar rapidinho assim, ó, querendo escovar, porque você não vai, o seu impulso não vai ser de lavar, vai ser de escovar, porque você está vendo a água e a água está caindo e com a torneira aberta você escova o dente, você não enxágua. Escuta isso que eu estou te dizendo, inconsciente. Você vai molhar a escova, vai fechar, vai começar a escovar. Na hora que você abrir para parar a escovação, você vai ficar com a torneira aberta. Desesperado, porque a água está vazando e eu tinha que fechar. Você não vai simplesmente abrir e enxaguar, você vai dar mais várias escovadas, várias escovações na sua boca. É inconsciente. Você vai desenvolvendo isso e vai perceber. Para o homem que vai no banheiro masculino, que tem aqueles mictórios, o sujeito chega no banheiro masculino e aí ao invés dele fazer o processo certo, que é você urina e depois você dá descarga, aí o sujeito aperta aquele negócio enquanto urina e fica apertando, enquanto urina, fica apertando, enquanto urina, fica apertando. Para quê? Aquilo é descarga, depois que você acaba, que você aperta. Aí o cara fica ali, tem hora que ele fica segurando e fica desesperado porque desenvolveu esse hábito. E aí relaxa, vai ali, faz seu negócio com calma. Quando você acabar, você aperta a descarguinha e vai embora, filho. Mas tem um monte de pessoas que estão com esse vício e não consegue perceber. Então, olhar para essa realidade que a Bíblia vai nos ensinando é para a gente formatar. E aí, só para a gente avançar aqui, olha, quais são alguns aspectos fundamentais que acontecem na construção de um hábito que nos mantém nele? O primeiro é um gatilho, uma deixa, algo que acontece, é um estímulo, que vai fazer o quê? Ele vem informando o nosso cérebro, está na hora de fazer isso. É um gatilho. E aí, quando você se depara com aquela situação, você entra no automático que você faz. Porque é um estímulo que você recebe, seu cérebro já está formatado quando acontece isso. Pavlovski, quando foi trabalhar essa questão do estímulo, ele percebeu o quê? Que quando ele trazia a ração para o cachorro começava a salivar, 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 salivar desesperadamente, porque ele estava diante do estímulo dele, ele estava vendo o alimento, ele estava sentindo o cheiro do alimento, e aí ele começava a salivar, porque ele queria comer. Ele foi manipulando esse experimento. Em um determinado momento, ele tirou o alimento de perto, ele falou, vamos ver se o animal é estimulado só quando ele vê e quando ele sente o cheiro, e ele fez o seguinte, eu não vou levar agora o alimento. Antes de levar o alimento, eu vou bater no metal. Tim! E agora eu vou levar o alimento. E aí ele batia no metal. Tim! E levava o alimento. Aí ele batia no metal. Tim! E levava o alimento. Com o passar do tempo, ele ia lá no metal, fazia tim! O cachorro começava a salivar. Por quê? Está vindo alimento. O estímulo era automático. Então, esses gatilhos acontecem conosco. Quando vem aquele estímulo, a gente não percebe. Por que o sujeito que fuma, geralmente ele toma um café e aí ele vai e fuma? E aí ele fala bem assim, parei de fumar. Mas se ele tomar o café, automaticamente ele entra em desespero, porque era o gatilho, eu tomo café e fumo. Ou o contrário, é uma realidade que está ali. Que já faz parte do sistema, sabe? O sistema operacional dele tem essa construção.
Quantas coisas que nós estamos vivendo na realidade. O homem que não formatou esse modelo mental dele, quando ele vê uma mulher bonita, atraente, sexy, ele faz o quê? Porque ele é carnal, ele olha com maldade. Porque ele não formatou o seu sistema operacional. Sabe, a mulher que não formatou o seu sistema operacional, que não fez a construção de novos valores, ela se veste de maneira sensual, ela tenta provocar, é parte dela, ela quer ser desejada, ela quer ser cortejada, está aqui. Porque ela não mudou esse sistema operacional, tem alguns gatilhos. E se ela for elogiada, então reforça o comportamento. Não, você está linda hoje, amanhã ela vai sair mais linda ainda. Porque são efeitos que estão ali. Então aí nós temos essa realidade do gatilho, da deixa, e depois nós vamos ter alguma rotina, alguma ação, algum pensamento, alguma emoção que vai envolver isso, que vai começar a fortalecer para a gente continuar fazendo. E aí, é claro, o que é o ponto mais crucial? É a recompensa que você tem daquela ação que você praticou. Quando você começa a perceber isso, você está se moldando para viver a realidade de um novo hábito, e isso vai sendo repetido e vai acontecer. E aí, olha só, Romanos 12 falou para nós não nos envolvermos com essa realidade. E o que João, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 9, ele vai falar? Ele vai dizer assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Nós vamos observar que nós temos muitos maus hábitos dentro da nossa realidade cotidiana, e eu não vou falar dentro da igreja, porque se estamos na igreja é a nossa realidade cotidiana. Se estamos no trabalho, também é a nossa realidade cotidiana. Mas nós temos muitos hábitos que são bons, mas nós temos muitos hábitos que são maus, porque nós não estamos dispostos a formatar isso, a fazer uma nova realidade da nossa vida. Exemplos muito práticos. A pessoa faz parte do Ministério de Louvor, ela vem participar do Ministério de Louvor. Foi desafinado, foi ruim, foi horrível. Ninguém chamou atenção, ninguém estimulou. Você tem que ensaiar, você tem que preparar, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Você tem que mostrar para ela quais são as perdas que ela está tendo. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai continuar vindo de qualquer maneira. A pessoa que chega atrasado. Aqui, eu tinha que estar com vocês no ensaio. É sexta-feira, 8 horas, cheguei 8h20. Ninguém fez nada. O que vai acontecer comigo no próximo? Você vai perceber que essa pessoa chega atrasada sempre. Acontece ou não acontece? Não sei se já acontece no Ministério do Louvor. Acontece? Sim ou não? Fala para mim, poxa. E aí, por que isso? Porque se tornou um mau hábito, não é um hábito saudável. Eu vou tirar aqui, você que vai para a igreja, o culto na nossa igreja, domingo começa a que hora? 18 horas. Quando você não entra por aquela porta e você entra lá pelo fundo, sabe o que aconteceu? Mau hábito. Porque aquela porta fecha 18h15, 18h20. Mas você já está acostumado a entrar pelo fundo. E você não percebe que você perdeu ali aquela comunhão da explosão, do seja bem-vindo ao seu lugar, o louvor acontecendo, os irmãos no lugar. Mas você já está acostumada com isso. É um mau hábito que como você não percebe as perdas, você não transiciona ele. Não vou para a igreja na quinta-feira. Nós temos vários irmãos nossos que não têm uma palavra tão maravilhosa dessa que nós estamos compartilhando para poder mudar a nossa mentalidade, para a gente desenvolver. Aí a pessoa não está aqui. Aí você fala amanhã assim, cara, que mensagem boa, que culto maravilhoso, que conhecimento que a gente começou a enveredar por ele. Aí a pessoa faz, sabe o quê? Porque ela não quer ficar para trás. Mas eu fui num churrasco, não sei aonde. Mas é porque eu fui fazer não sei o quê. Ela vai tentar mostrar para você o seguinte, você perdeu mais do que eu. É da nossa natureza. São hábitos que a gente não percebe. Você chega em casa, não dá bom dia para sua família. É um mau hábito. Você sai de casa, você não dá bom dia para sua família. É um mau hábito. Você não elogiar, se tornou um mau hábito. Sabe, são coisas que estão presentes no nosso cotidiano e que a gente não está fazendo nenhuma força, nenhum exercício para podermos nos transformar dentro dessa realidade. Então eu comecei falando um pouquinho sobre isso. Hoje nós só estruturamos algumas bases. E aí, se você estiver de acordo comigo, na semana que vem, nós vamos estruturar os passos a passo do hábito e vamos trazer a realidade de como que nós podemos começar a refazer alguns valores para a gente poder ter um resultado operante, ainda que inconsciente, mas que passou por um processo de consciência para sermos pessoas melhores. Valeu a pena para você hoje, nessa noite, amém?